Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo, aqui de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com. No ar, henricristo.tv. Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto jejuava durante 1000 anos: se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sou digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem, nudismo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim. Oi pessoal, tivemos um pequeno problema, porque aqui de última hora, quando quase ia começar o programa, acabou a energia, mas vamos continuar. Se
senhor quer falar alguma coisa? Sim, quero falar que ela falou pequena, ela é gentil, mas não é pequena, é um grande problema, tá? Porque falta energia, justamente a energia companhia estatal, e que não podia ter greve, estão em greve, e aí quem arca com as consequências somos nós, consumidores, né? Mas tudo bem. Nós fizemos um exercício de paciência aqui. Espero contar com a compreensão dos meus filhos que estão do outro lado lá, que estamos operando com recursos próprios, com bateria. Então, com paciência chegaremos a um bom termo. As perguntas que eu não puder responder hoje, responderei no próximo sábado, se Deus permitir, e inspirar os grevistas que eles voltem ao trabalho. Vendo, filhos? Senão até o peixinho estraga na geladeira, né? Então tá bom, vamos lá, continua. Vamos então à primeira pergunta, que é de André dos Santos da Silva, Rio Branco, de Acre. Eu sempre assisti seus vídeos no YouTube, sempre fui curioso a seu respeito, por você ser um homem de coragem e enfrentar o mundo para representar o poder de Deus. Tenho um sonho de conhecer o Senhor pessoalmente. Sim, então não é uma pergunta. De qualquer maneira, seja bem-vindo. Espero que esteja me escutando. Alguém aqui pode me explicar se está no ar ou não está? Nós estamos verificando. Ninguém pode me confirmar isso? Como agora entrou. Agora que entrou? Está com som. Renato Félix fala. Então está, não? Porque, convenhamos, ainda bem que o Renato Félix está lá de plantão. Que Deus o ilumine e o abençoe para sempre. Bom, então, seja bem-vindo, meu filho. Se ele fez, foi, na verdade, uma pergunta. Seja muito bem-vindo aqui na Nova Jerusalém, me visitar aqui em Brasília. Tenha a minha paz. Linda, de Brasília. Qual sua opinião sobre os naturistas radicais, os veganos, que nem comem mel nem usam lã? Bem, como também a pergunta já diz, radicais, eles são radicais. Então, tem pessoas também que jejuam radicalmente e exaurem, entende? Tem certos recursos da natureza que são necessários usar, né? Ninguém é obrigado a comer mel, mas o mel pode fazer bem para a saúde, sim. Então o radicalismo em qualquer setor é nocivo. Por exemplo, existe uma religião nefasta que proíbe os seres humanos de, quando no hospital, fazer transfusão de sangue. É uma religião diabólica, testemunha do demônio, né? Que eles proíbem, olha bem, teu filho está doente, né? Lá o médico diz que sofreu um acidente, etc., tem que fazer uma cirurgia, precisa fazer transfusão de sangue. E eles deixam morrer a míngua, mas não permitem, não autorizam. Inclusive os governantes, os legisladores deveriam voltar-se contra essas seitas sectárias que vão contra as leis da natureza. Então, agora, quanto aos veganos, tudo bem, um dia, quando eu comecei a ser vegetariano, quando eu deixei de ingerir animais, eu também experimentei essa vontade de abster-me de tudo, mas depois a racionalidade, sempre presente, foi me mostrando, o Senhor, meu Pai, que opera na racionalidade, que é necessário um equilíbrio em tudo, na alimentação, nos costumes, na educação, tudo é necessário equilíbrio, tudo que sai do equilíbrio já é prejudicial, tanto à saúde física quanto mental e principalmente espiritual. Então, eu recomendo os veganos, eu acho muito louvado de não querem comer defunto, aí eu concordo. Agora, tem coisas que às vezes são necessárias, eu me encontro com alguns deles às vezes e vejo que a aura deles não está bem assim, que não estão com plena saúde. Aqueles que, a não ser aqueles que buscam recursos na mãe natureza de outra forma, que existe, de repente, alguma forma de suprir. Eu, por exemplo, não sou adepto de tomar leite, né? Porque não é necessário, né? Ninguém precisa tomar leite, toma se quer, né? Mas é um assunto muito comprido, o programa já está meio pela metade, vamos adiante. Procurar sim, 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 não, não, né? Tá, vai lá. Maurílio Cavalheiro Neto, de Natal, Rio Grande do Norte. Henri,
O que faz mais mal? A ansiedade contida no animal e de quem se alimenta dele, ou a ansiedade daquele que não tem alimentos? Em verdade, a ansiedade daquele que não tem alimento, ela se exaure lentamente. Quanto mais falta o alimento, mais ele vai ficando débil, frágil. Consequentemente, ele vai perdendo inclusive a ansiedade. Agora, a ansiedade daqueles que comem animal é a ansiedade que ele recebe da parte do animal que foi sacrificado. É um outro tipo de ansiedade, entende? Que é uma coisa que não está previsto na natureza dele. Ele vai comer um defunto, né? Defunta galinha, defunta vaca, e daí aquela energia que emana da agonia que o animal teve na hora de ser assassinado, sacrificado, vem para ele. Aliás, falando nisso, hoje mesmo eu estava pensando, meus filhos, sobre a Sociedade de Proteção dos Animais, né? Eu vejo eles fazendo tanto trabalho, luta, né? Eu quero saber por que eles não vão aos matadores. Essa perguntinha fica no ar. Como é que eles fazem em relação, ou talvez um animal tem mais valor do que outro, o boi, a vaca, eles valem menos do que os animais de estimação. Pergunta que eu deixo no ar, se não é uma coisa hipócrita dizer que somos sociedade de proteção do animal e comer cadáver. É isso, a pergunta é essa, cadáver de boi, de vaca, que aliás eles comem, né? Então é uma pergunta que fica no ar, assim, que carece de uma resposta. Vamos adiante. Hoje, o programa hoje, você já pagou conta dessa falta de energia, não sei, só Deus sabe como é que vai concluir, né? Mas vamos adiante. Eu me sinto muito mal quando eu começo o programa e não posso, normalmente para os novos ouvintes, novos espectadores, falar a dissertação que é necessário para compreenderem minha realidade. Mas, muito bem, quem quiser volta ao programa de sábado que vem, se Deus quiser, então continuaremos a seguir o curso que nos é concedido. Pode tocar. Tiago de Góes Borges, de Jundiaí, São Paulo. Henri, o que você acha dessa polêmica sobre o lançamento de biografias não autorizadas? Os apóstolos pediram sua autorização para lançar sua biografia, basicamente o Novo Testamento? É inacreditável nessa pergunta, interessante, mas não, meus filhos, é o seguinte: biografia não autorizada, por exemplo, eu não vejo nenhuma polêmica se o biografar não tiver nada a esconder. Então se ele não tem nada a esconder, ele não vai reclamar que alguém escreva sobre ele. Agora, eu não concordo que calunie, aí é outra coisa, mas se uma pessoa consegue se informar sobre um cidadão que leva uma vida pública, um artista, um cantor, um político, não vejo por que uma polêmica em cima do trabalho do biógrafo. Não vejo. Eles escreveram já tantas coisas sobre mim, eu não tenho o que reclamar. E quanto à resposta à pergunta dele, que ele faz meio ironizando, é óbvio que eles não pediram autorização aos apóstolos. E, inclusive, Paulo também entrou em cena que não era apóstolo, pelo sim, pelo não, com algumas mentiras que ele também pregou. Eu considero que ele foi útil, sim, porque se Deus permitiu que ele fizesse o trabalho dele, é porque tinha um significado, uma relevância, em que pese ele confessar em Romanos 3:7 que ele mentia. Ele não confessou. Então, agora, eu, sinceramente, eu acho um absurdo, na minha opinião, que alguém reclame que um escritor, alguém está escrevendo sobre ele. Então, se esconda, não leva a vida pública, esconda-se em casa, entende? E agora, se alguém assume a vida pública, tem que saber que quem vai na chuva é para se molhar. Tenho todos a minha paz, falando uma linguagem simples, né? Hélio, de Curitiba. Qual o futuro do Brasil, tendo em vista que a oposição política parece estar tão enfraquecida e partido único tende a não ter fiscalização? É verdade, partido único tende a não ter fiscalização. Mas o futuro do Brasil não depende dos políticos, não depende de partidos. O futuro do Brasil e do planeta Terra
está atrelado à divina providência. O poder superior é que decide o futuro do Brasil. Não sou eu, nem tu, nem ninguém. O grande arquiteto do universo, o supremo criador do universo, ele é que nada acontecerá ou acontece na Terra sem a anuência do Altíssimo. Então, o futuro do Brasil está garantidíssimo, não importa quem seja eleito o presidente. Eu falo isso com a minha condição que eu nunca vou ser candidato a nada. Nunca vou ser candidato a nada, por isso que eu posso falar tranquilamente que o futuro do Brasil não depende de partido político. E quando alguma coisa vos parece errada, seja na política, seja no ambiente social, onde for, faz parte de um todo que está certo. E pensai bem que o que um partido político diz do outro é o que dá para pensar de todos eles. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Tenham todos a minha paz. Célia Duran, de Osasco, São Paulo. Bom dia, senhor Henrique. William Tais e Magdalena Tais tinham outros filhos? Caso tinham, como era sua convivência com eles? O reconheceram também? Como Célia Duran? Célia Duran, São Paulo. Bom, eu tive o William Tais e Magdalena Tais biologicamente, além do Cristo que vos fala, teve um filho e uma filha. O filho, o rapaz, o primogênito deles, não de Deus, que eu sou, ninguém é obrigado a crer, o primogênito de Deus. O primogênito deles desencarnou há algumas décadas, né? Quando eu estava de carne e osso, até eu não dizer quem sou, éramos amigos, foi até meu auxiliar, no tempo que eu comecei minha vida pública. Mas depois que eu declinei, que eu disse quem sou, depois da revelação, ele levou um bom tempo para digerir. Mas na véspera dele sofrer um acidente em Rio de Janeiro, quando ele partiu, parece que ele premonizou, parece que ele adivinhou. Então ele telefonou lá para Santa Catarina e mandou dizer, falou com a irmã dele, a Rita, diga para o Henrique que eu não tenho nada contra ele. Então, da última hora ele, né? E quanto a ela, é muito difícil alguém que me viveu comigo, viveu a infância comigo, de repente, esse é o Cristo, Filho de Deus, há 2 anos, também. Inclusive escondem que eu tive parentes há 2 anos, né? Dizem que não, tive irmãos e irmãs, e tem uma parte na Bíblia onde está escrito que a Maria, a Santa Maria, que muita gente pensa essa, juntou os meus irmãos para vir prender-me alegando que eu estava louco. Por favor, se você tiver um versículo bíblico aí puder citar, alguém tiver. E daí dizendo que eu estava louco. Eu me escudei nos discípulos, nos seguidores. Isso está na Bíblia. Peçam para os discípulos e eles lhes darão. Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. É isso? Que é onde ela reuniu os filhos para me prender? Aí eu me escudei nos discípulos. E quando veio alguém me dizer, mestre, tua mãe e teus irmãos estão ali fora, querem falar. Como eu sabia que eles vinham para me deter, que ela pensou, imaginou que eu estava louco, eu disse, quem são minha mãe, meus irmãos, meus parentes? E apontando para cada um dos discípulos, vós que fazeis a vontade de meu pai, sois meus parentes, meus irmãos, minha mãe. E não deixei-a entrar no recinto que eu estava. Quem quiser, veja na Bíblia lá que eu não deixei entrar, não disse entre, mãezinha querida, não deixei entrar, porque eu percebi, eu sei que ela queria fazer alguma coisa que não era vontade do meu pai, porque não era a hora de eu ser detido, de ser crucificado. Então, por esse motivo, eu disse, e ela, por que pensou que eu estava louco? Porque quando chegou a ela, é claro que eu compreendi perfeitamente, não quero denegrir a Maria, ela tinha motivo para pensar que eu estava louco, porque ninguém entendeu quando eu disse, eu sou o pão que desci do céu, quem não comer meu corpo e não beber meu sangue, não se salvará.
Imagine, aí onde que convenceram ela que eu estava louco, porque só na véspera da crucificação que eu expliquei por que eu disse: eu sou o pão que desci do céu, quem não comer meu corpo e tal. Na última hora, na última ceia eu disse: comei, este é meu corpo, bebei, este é meu sangue, fazer isso em minha memória. Só na última hora que eles ficaram sabendo, porque os próprios discípulos, quando insistem em dizer que tem os versículos bíblicos, não esqueçam, porque é tão absurdo isso que eu estou falando, parece tão absurdo, que até agora nunca vi ninguém saber, ninguém disse nas missas, nas igrejas, que Maria foi para prender Jesus. Então ali na Bíblia podem ler lá nesses versículos. Corrigindo. É em Marcos 3, capítulo 20. Marcos? Não. Corrigindo, é Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. A parte do louco é Marcos capítulo 3, versículo 20. Daqui, vem aqui, fala aqui. Essa é tua responsabilidade, já que você trouxe, fala aí. É Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Sobre os parentes. É a parte do louco, que eles julgavam Henri de louco, é Marcos capítulo 3, versículo 20. Tem que ler os dois textos para compreender. Esse é um assunto muito sério, que de repente não podia ser falado assim sem ter, digamos, a Bíblia aberta e está aqui capítulo e versículo, né? Se um dia voltar à tona, eu trarei a Bíblia aqui, botarei o dedo em cima da Bíblia. Só vendo Maria Mulher, que está lá no site. Procurem lá, está todas as explicações detalhadas numa circular intitulada Maria Mulher, que está lá no site, henriques.org.br. Lá tem tudo, versículo bíblico, texto direitinho. Podem pegar lá e ler e conferir com a vossa Bíblia em vossa casa. Porque eu nunca vi, eu quando criança vivi num ambiente católico, eu nunca vi um sacerdote dizer que Maria foi prender Jesus alegando que estava louco. Nunca. Essas coisas eles não falam, porque daí na ótica deles tiraria o mito, esfacelharia o mito da Santa Maria. Né? Então eu quero que todos olhem bem para ver que eu estou falando uma coisa séria. E quem quiser pegar a Bíblia, vai lá conferir, porque nesses longos anos de vida pública que eu tenho, eu nunca vi, nem quando eu era criança, alguém falar isso. Então, para vocês verem, respondendo a pergunta do internauta, que naquela época, os meus parentes biológico. Outra coisa, eles dizem que eu não tinha irmãos. Está ali o nome dos parentes, tudo ali naquele versículo. Ele dizia que os irmãos eram primos. Né? Mas diziam que irmãos eram primos. Olha só que mentira. Então, porque se os irmãos fossem primos, então por que eu disse que João Batista era meu primo? Então também seria meu irmão? Aí está a prova da sem vergonhice. Que se eles fossem primos e não irmãos, conforme a mãe natureza determinou, a biologia, se fossem meus primos, então estaria incluído João Batista como irmão também. Mas João Batista, todos sabem que sempre foi dito como meu primo, e eles eram meus irmãos biológicos. É bom que vejam bem isso, leiam atentamente Maria Mulher, que está disponível no site henriques.org.br. Essa pergunta se foi, vamos lá. Pessoal, vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, assistam ao desfile de Henri aqui em Brasília, na Nova Jerusalém. Já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Geronilson Sabino Gregório, de São Paulo. Senhor Henri Cristo, vi muitos pastores, padres, expulsando demônios em seu nome. Assim como o Padre Quevedo pede para jogar macumba nele, que não pega, você também tem esta fé de que se te jogar em macumba, também não pegará? Interessante que eu vou responder essa pergunta, mas não só em torno desses mané aí que estão usando meu nome antigo, obsoleto de Jesus, e nem tão pouco eu vou responder para todos os que me ouvem, que prestem bem atenção. Macumba, qualquer sutileza, qualquer praga, só pega em quem não confia em Deus. Se uma pessoa te roga uma praga, te faz o mal, Deus diz que vai te fazer o mal, se tu confia em Deus e diz, não, eu confio no Senhor. Aí agora praga pega, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Você passa pela rua e um mendigo pede uma esmola e você não dá. Então, se você não dá, não tem problema, mesmo que ele roga uma praga, não pega. Agora, se tu debochar dele, daí a praga pega. Digamos que tu diz assim, vai lá, vagabundo, assim, daí ele diz, então tu has de
saber por que estou aqui. Um dia tu haverás de estar das condições que eu estou. Aí a praga pega, pode até ser rico, vai terminar na rua pedindo esmola. Porque tu provocasse. Agora, se alguém roubou a praga para ti, tu não tiver ofendido, não tiver nada a ver com a questão, aí a praga não pega. Desde que tu confias no Altíssimo. Agora, se uma pessoa diz, eu vou te fazer um feitiço, ou te fizeram um feitiço, um trabalho de macumba e tal, e na hora que tu ficar sabendo, tu acreditar que ela vai te fazer o mal, tu ficas órfão da proteção de Deus. Porque a partir do momento que tu acreditas que ela consegue te fazer mal, assim significa que tu não confias em Deus, ou seja, que a macumba, o macumbeiro é mais poderoso que Deus, que deve ser o teu protetor. Então tu deves confiar nele. Se alguém disser, eu vou te fazer um macumba, vou dizer, não, eu confio no Senhor. Senhor, meu Deus, me protege, né? Aí ele te blinda, como se diz na linguagem moderna. Então tu tem que confiar nele. A confiança nele não depende de fé. A confiança nele é uma questão de consciência de Deus. Tu tem consciência de Deus, nada pode te atingir. E lembrando do que eu ensinei há 2000 anos, de orar no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste e Ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Não tem nada que orar no quarto, ou então, claro, pode orar até no carro, se tu estiver entrando, mas não tem que ir em igreja, em qualquer lugar para orar. Ora no quarto, a porta fechada. Ali Ele vê e te abençoa. Tem todas a minha paz. Gustavo Leão, de Rio Verde, Goiás. Inri, por que a adolescência é uma fase tão difícil, cheia de incertezas, desejos até então inexistentes, vontades descabidas e às vezes um vazio tão grande que me faz questionar por que estou aqui? Qual é a minha missão? E se eu não existisse, as coisas seriam melhores? Eu sou jovem e posso garantir que está sendo uma das piores fases da minha vida, mas por quê? É justamente na adolescência, como diz o ditado popular, que de pequeno é que se torce o pepino, né? Então, na adolescência, que alguns chamam de aborrecência, né? Até com sentido, é que se forja a personalidade. E se tiver um ambiente ou alguém que oriente, tu vais te livrar desse vazio que tu falaste. Inclusive, exemplo do que eu acabei de dizer agora, no quarto, pode fechar, ora ao Pai, aprenda a orar o novo Pai Nosso, Ele vê e te abençoa. Então, qualquer problema de vazio existencial, qualquer frustração, qualquer infelicidade que tu sinta no teu interior, tu no teu quarto fecha a porta e ora ao Pai Celeste. Se tu mora num local coletivo que não tens a privacidade de um quarto para orar, então até no banheiro tu pode orar, né? Invoca o Pai, pede a Ele e Ele te preenche esse vazio, Ele te dá ânimo, te dá um motivo para tu ver, te mostra a razão de tu estar aqui na Terra. E os jovens é óbvio que passam por uma certa dificuldade, muitos têm um rolo de compressor passando por eles para evoluir. As dificuldades da juventude tem que servir para a evolução e o aprendizado e a transformação no indivíduo, no adulto sereno, tranquilo, experiente. É isso que tem que ser. Pense nisso, meu filho. Não fique... Aí outra coisa, é aí que muitos se enveredam para as drogas, quando estão assim como tu falaste agora. Em vez das drogas, invoca o Pai, o Altíssimo, o Criador Supremo. Tu vais ver que um bem-estar que vai tomar conta do teu corpo se tu fizer isso que eu estou te falando. Tu vais sentir dentro de ti o que eu estou te falando. Invoca o Pai no quarto, a porta fechada, como ensinei em Mateus 6, versículo 6. Chamo-me Mateus e sou produtor do movimento cultural Hey Joy, uma festa de rock, MPB e diversos estilos que acontece mensalmente em Niterói e no Rio de Janeiro. A Hey Joy está completando 2 anos neste novembro e gostaríamos que o Henri Cristo desse a bênção ao nosso aniversário de 2 anos e ao jovem público que virá a nossa comemoração que acontece no dia 29 de novembro na Lapa, Rio de Janeiro. Nesse caso, independente da bênção que eu já pedi ao Pai no começo do programa e a que eu pedirei ao fim, já que Ele pediu, eu vou pedir ao Pai sim uma bênção para Ele, para os
acompanhantes dele, os integrantes do grupo dele, ó. E se ele vai saber, são para todos que estão também me ouvindo, é lógico. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Cariocas, me aguardem. Vos amei, vos amo sempre. Eu vivi momentos bons convosco lá, tanto na Cidelândia, quando eu falei ao público, como na Praia do Lido, em Copacabana. Enfim, me aguardem, meus filhos. Tenham toda a minha paz. Mateus de Goiânia. Inri, assisti aquele filme que o senhor indicou, A Chave Mestra, e fiquei muito impressionado com essa transmigração da alma em vida. Bom, a pergunta é, por que Deus permite esses rituais macabros que vão contra toda a lei que Ele nos ensinou? E como nos proteger disso? É simples. Deus permite que aconteçam muitas coisas, inclusive permite, assim como Ele permite que o predador, o leão, come o coelho, o cordeiro, e como ele permite que o gavião come a paloma, e assim por diante, também ele permite todas as invenções, as coisas que acontecem na Terra, que fazem parte de um processo que culminará sempre na reta final da evolução. É uma subida de escada. Então Deus permite, porque Deus, na verdade, meus filhos, a ti que me faz a pergunta e a todos que me ouvem, que Deus, Ele rege as almas, os espíritos, e Ele permite sim que as pessoas aqui na Terra se quebram, se arrebentem e depois se consertem, faz parte da evolução. Por exemplo, se tu passas por uma rua que tem um buraco, e tu cai com o teu pé, bota o teu pé lá dentro daquele buraco, né? Quebra a tua perna. Quando tu voltar a passar lá naquela mesma rua, numa outra que tem um buraco, será que tu vais enfiar o pé lá no buraco de novo ou aprendeste? Se tu enfiar o pé no buraco de novo, é sinal que és topeira, sinal que ainda tens que apanhar muitas vezes para aprender. E assim é em tudo. Essas coisas existem, que tu acabas de falar agora, só que são os incautos que vão. Vocês sabem, meus filhos, que às vezes até os animais sentem uma intuição, os animais, as aves, de que não podem ir em algum lugar. Lá tem um predador e outros vão. Do que viveriam os predadores se não tivessem os incautos, os desavisados, que vão lá e servem de alimento. Assim também, vocês já perceberam que às vezes no reino animal tem animal que foge do predador e tem outros que vão na direção. Olha, eu quando criança escutei e depois vi que uma cobra, uma serpente, ela hipnotiza um sapo e o sapo vai gritando na direção dela, mas vai e ela come. Entende? Olha só, meus filhos. Então são coisas assim que, então tu tens que ver, tu tens que te escapar do predador. O predador que estou me referindo não é, nesse caso, é um predador metafísico, um predador no plano espiritual, assim como tem tantos esses, tem o rato, o roedor, sapo, tem os vigaristas que estão aí usando o meu nome antigo obsoleto Jesus. Quem cai na armadilha deles é porque não merece cair, é porque ainda está muito verde, ainda não amadureceu. As pessoas equilibradas, as pessoas que querem a verdade, elas buscam a verdade e não se enroscam em nenhuma armadilha. Meditem sobre isso. Tenham toda a minha paz. Túlio Neves, de Rio Branco, Acre. Senhor Henri, refletindo sobre sua teoria da evolução, cheguei a um ponto que não entendi muito bem e preciso que me explique. Se nós viemos do macaco, por que hoje ainda existem macacos? Seria aqueles que não conseguiram evoluir ainda e que quando todos evoluírem não existirão mais macacos? E os outros animais onde entram nesse ciclo?
Ora, meu filho, não é minha teoria, não, meu filho. Primeiro que eu não trabalho em cima de teoria, porque teoria é uma coisa não confiável. Eu trabalho em cima de coisas concretas. E a evolução não é uma teoria. É uma coisa concreta, que quem raciocina dentro da racionalidade constatará que tem sentido, que tudo tem o seu sentido. E não entra em colisão com Bíblia, nada. Porque a coerência, a lógica, são indissociáveis da verdade. Então, o macaco sempre existirá. Que Deus proteja os macacos. Porque afinal de contas ele é o ponto de referência. Se não existisse mais macaco, como é que eu poderia explicar da nossa origem? Eu que sou primata, o primeiro macaco que veio sem rabo de ninguém, obrigado a criar. Olha só, tem gente que fica até bravo, até processo que alguém chama de macaco. Sou o primeiro macaco primata que veio sem rabo. É o primeiro. Né? E vou mais longe ainda para trás. Sou o primeiro réptil que rastejou, sou a primeira ameba que veio da água, ninguém obrigado a crer. Estou mostrando para ver que tem lá atrás, onde eu disse há 2000 anos, que o pai, aquele gozo que tínhamos quando o mundo não existia. Quando estava meu pai me preparando para enfrentar o mundo. Então isso aí é uma coisa que deve ser analisada com honestidade intelectual a partir da biologia. Então, reitero uma vez mais, assim como um macaco deve existir, sim, porque se ele não existisse, ninguém nem podia, eu não podia usar ele nem como referência, né? Pense bem, não é porque tem que todos os macacos vão virar um, não. Entende? Aí está a mãe natureza a ditar quem vai virar, quem vai evoluir e quem vai se acumular. Vocês têm certeza que ser humano é melhor do que ser macaco? Pense bem, depende de onde está o macaco, se está no zoológico, sendo submetido a certas... Né? Agora, se ele está no ambiente natural dele, daí ele é mais feliz do que os que vivem na selva de pedra, que ficam disputando espaço para respirar, para comer. Na Alemanha tem um lugar, que eu vi pela mídia, que tem, onde eles alugam a cabine, a pessoa vai pagar, digamos, 10 minutos, 15 para respirar ar puro. Já pensou? É sério, eu vi pela mídia. Então, a que ponto chegamos? Então o macaco que consegue viver na selva, ele é muito mais feliz, pode ter certeza disso, do que os que evoluíram muitas vezes asposamente para o mar, né? Que nem todos que evoluíram fisicamente, evoluíram mentalmente e espiritualmente. Esse é um assunto que vai muito longe, não vai dar para ser hoje. Mas está bem, minha filha. Bem, pode continuar. Joana Ramos, do Rio de Janeiro. Bom dia, caro Henri. Gosto do seu programa, pois não tens papas na língua e fala tudo o que tem que falar. Parabéns. A pergunta é sobre espiritismo. Allan Kardec publicou um artigo na Revista Espírita de 1862, a qual dizia: os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos. Como espíritos, sem dúvida, são uma raça inferior. Quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças às quais pode-se ensinar muita coisa, mas por cuidados inteligentes pode-se sempre modificar certos hábitos, certas tendências, e já é um progresso que levarão numa outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. O senhor concorda com tamanha fala racista que foi feita na base de estudos de frenologia espiritual, que estudava o crânio das pessoas determinando seu caráter e capacidade mental? Puxa, mas que coisa interessante, eu quero ler esse texto, eu quero que você averigüe para mim, para eu ver, isso é incrível. Essa faceta do Allan Kardec eu não conhecia, né? Do racismo, né? Pois é, então aí está provado como ele era um ser humano falível, um ser humano sujeito a pecar, a julgar, ignorando, não era cristão, porque eu disse, não julgueis para não ser julgados. Porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então ele mostrou ali que ele não era cristão, que ele não tinha compreensão da doutrina, do que eu ensinei há 2000 anos. Por esse motivo então que eles dizem que espírito evoluído não volta aqui na Terra. Pelo menos eu vejo aqui no Brasil, porque a população espírita são as mais bem intencionadas possíveis, os espíritas.
kardecista, só que os donos do cabresto, quando o Espírito vai perguntar sobre mim, diz, não, Cristo é um Espírito evoluído, nunca vai voltar aqui na Terra. Então o que eu estive fazendo aqui há 2000 anos? E por que evoluir? Então, se não é para depois ajudar os que estão evoluindo, se não é para ensinar as leis do Pai para todos. Então, muito bem, eu quero ler esse texto que eu não conhecia. Mas procede isso? Não, mas isso é assim um absurdo, porque o Espírito não tem cor. Daí gerou o racismo. Espírito não tem cor. Espírito, você pode estar encarnado. Só para ter uma ideia, respondendo a pergunta dessa internauta carioca, que na África, por exemplo, nos países africanos, os brancos ficam inferiores, porque lá o presidente é negro, os ministros são negros. Então, se fosse assim lá, não, o Espírito não tem cor. Outra coisa que eu também quero deixar claro, que é um absurdo, é uma coisa contra as pessoas de raça negra, essa história de cota, por causa que eu tenho amigos, filhos meus negros, queridos, cultos, doutores, que são negros, então eu não preciso de cota, porque aí isso é para denegrir a raça, para inferiorizar aqueles daquela cor, tipo assim, eles não conseguem ascensão na universidade, então vamos dar uma caridade. Não, eu conheço, eu tenho filhos meus, bem-sucedidos, advogado, engenheiro, cultos, que não precisam disso. Então isso é um equívoco grave cometido pelas autoridades que porventura venham fazer isso. Eu não vou entrar nos detalhes, que demoraria muito, mas eu quero deixar claro que Espírito não tem cor. Espírito é uma energia que está acima da pele, da carne, entende? E dependendo do lugar que tu vives, por exemplo, se tu és ocidental, tu tens pele branca, e tu vais viver lá na China, por exemplo, na Coreia, onde for, tu estás minoria lá, aí tu és minoria, entende? Inclusive baseado nessa teoria, eu quero ver para confirmar que Allan Kardec falou tal besteira, quero dizer que é baseado nessa teoria, então que eles capturavam os negros na África para transformar em escravo aqui na América toda, quer dizer, baseado nessa teoria. Por isso que eu não gosto de teoria, eu prefiro a certeza. Eu não me baseio em teoria, as minhas afirmações eu faço com firmeza, com convicção, com provas, senão eu não afirmo, tá? Mas de qualquer maneira, esse assunto ainda sei que vai voltar à baila, que a minha filha fez uma pergunta inteligente, como é o nome dela? Joana Ramos. Muito bem, Joana Ramos. Pergunta inteligente, merece uma resposta, como ela disse, contundente. Até a próxima. Kiko Gilberto, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Bom dia, mestre Henri. A pergunta de hoje é: Maria sempre foi uma mulher muito boa, sua genitora, mas os católicos a devotam colocando-a em um pedestal, às vezes até esquecendo de Deus. Mesmo assim, pessoas insistem que ela é uma santa e deve ser rogada, faz milagres e que devemos acreditar. Bom, eu queria saber se tudo isso é verdade. O senhor mesmo já disse que os 3 segredos de Fátima existirão, pois aí como ela ajuda sabendo dos próximos acontecimentos. Qual é a real função dela atualmente? A Igreja Católica expôs verdadeiramente tudo que ela disse às 3 crianças? Muito comprida a pergunta, mas vou simplificar dizendo que ela, reencarnada, ajoelha-se diante da própria estátua, né? E que não tem culpa, os católicos não têm culpa de ficarem adorando estátua. Eles foram enganados na fé, foram enganados. Vem de lá longos séculos, dos tempos do imperador Constantino, que paganizou o cristianismo. Porque a minha igreja só era fiel à minha doutrina nos primórdios, enquanto que ela era qualificada de seita do Nazareno, que ela tinha esse nome. Depois que ela virou uma igreja oficial, né, no Império Romano, aí mudaram tudo. Antes da minha crucificação, fazia-se em Roma procissões com a Cibele, com a Isis, com o filho Horus, que era o Jesusinho da época. E quando o Império Romano percebeu que tinha que assambarcar o que sobrara de minha igreja, ele
paganizou o cristianismo. Inclusive, o sábado, que todos os meus seguidores guardavam e guardam, quando tem consciência, ele adotou o domingo, que era o dia que eles adoravam o sol, etc, etc. Quem quiser saber melhor sobre isso, tem na minha página, nos anais da história, com todos os detalhes, na página indukis.org.br, todos os detalhes, intitulado Anais da História, sobre a paganização, sobre a adoração de ídolos, sobre a mudança de sábado para domingo, não é? Não está lá? Então tá, muito bem. A bênção, Senhor. Agora, como o programa está indo ao fim, Cuco saiu voando porque ele viu que não estava dando certo de ficar interrompendo na hora da oração, né? Então ele não avisa mais. Agora minha assistente aqui, a discípula que avisa que o horário chegou, eu liberto. Então vou pedir ao Pai a bênção, mas antes quero lembrar todos os que me ouvem, aliás, aproveitar para pedir a bênção antes que a bateria acabe, né? Pedir a todos, ao Pai, por todos, antes disto. Quero lembrar que na luz de meu Pai, Senhor Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Então, os meus filhos que estão chegando, e os beneméritos, integrantes da confraria dos beneméritos, que colocam as mãos assim, se querem participar da bênção, olhos abertos, que meu Pai diz que quando fecha os olhos fica escuro lá dentro. Os olhos são a janela do Espírito, então deve abrir os olhos na hora da bênção para sentir, para ver quem eu invoco. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no sábado que vem, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.